Olá, queridos amigos do nosso quadro Estudo da Fé. Mais uma vez, nós nos encontramos aqui para estudar um pouco sobre a Palavra de Deus, sobre a tradição da Igreja, sobre assuntos pertinentes ao conhecimento da nossa fé cristã. Iniciamos com este vídeo mais uma série de formações, agora indo ao encontro daquilo que a liturgia da Igreja nos ensina sobre algumas curiosidades interessantes e que, na grande maioria das vezes, nós não damos muito valor pelo fato de se tornar algo comum e habitual em nossas vidas. A partir deste vídeo, nós procuraremos estudar e aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento na mensagem simbólica que a própria liturgia traz para todos nós, traz para a Igreja. Coisas que habitualmente no dia a dia, quando nós buscamos a participação na celebração da Santa Missa, como também na celebração dos mistérios sacramentais da Igreja, coisas que às vezes nós não damos muito valor porque fazemos repetidamente várias vezes. Mas com esta série de vídeos agora sobre os gestos, as palavras e os símbolos da liturgia, nós vamos buscar entender qual é a mensagem e a catequese que a Igreja, por detrás desses símbolos, desses gestos, dessas palavras, ela quer também ensinar e apresentar a todos os seus filhos, a todas as suas comunidades. Para dar início, então, a este nosso estudo sobre os símbolos da nossa liturgia, as palavras, as frases, os gestos propriamente ditos, nós precisamos entender o porquê que a Igreja utiliza destes recursos para fazer valer também o conteúdo da fé que ela transmite. A pregação da Igreja, ela vai muito além daquilo que nós entendemos pelo discurso falado. Na história, se nós assim olharmos, de acordo com as necessidades e com as condições de cada época, a Igreja usou de artifícios para fazer com que a sua fé, o anúncio do ressuscitado, o anúncio de Cristo Jesus, chegasse à vida de tantas pessoas e também às suas variadas culturas das mais variadas formas. E este esforço da Igreja em fazer com que esta mensagem chegasse a essas realidades e por elas fossem compreendidas e assumidas, é o esforço catequético que ela hoje insiste de forma especial também para fazer com que os seus filhos, batizados ou aqueles que se preparam para receber o batismo, aqueles que vivem os sacramentos ou aqueles que ainda se preparam para viver determinados sacramentos, possam buscar conhecer cada vez melhor aquilo que celebram, aquilo que creem. Por isso que talvez a linguagem da liturgia, a linguagem da celebração, do mistério de fé que nós celebramos, é uma linguagem um tanto quanto misteriosa. Quando nós buscamos participar das nossas celebrações, seja da missa, seja dos outros sacramentos, nós percebemos que por trás daquilo que está sendo anunciado pelo padre, pelo bispo, pelo ministro que preside aquele sacramento e aquilo que, de uma certa forma, é apresentado pela Igreja pelo rito, estão imbuídos de uma linguagem simbólica. Estão imbuídos de imagens, de metáforas, mostrando que a realidade que é transmitida por meio daquelas palavras e daqueles gestos é uma realidade muito maior daquilo que é possível traduzir e transmitir em palavras. E aqui nós vamos então diretamente ao encontro do significado e do sentido da palavra símbolo. O que é o símbolo? O símbolo, diante da etimologia da palavra no grego, significa aquilo que une duas realidades, ou seja, um objeto, uma imagem, uma comparação, uma analogia, algo que para nós na nossa linguagem é de fácil compreensão e que pode remeter a uma outra realidade, a uma outra dimensão que talvez as nossas palavras não conseguiriam exprimir na sua totalidade. E aqui nós temos então uma outra palavra-chave para nós entendermos este caminho que a partir de agora nós iremos trilhar. A realidade
que a liturgia e a celebração dos mistérios centrais de nossa fé, a realidade que é abrangida por toda esta vida da Igreja, é uma realidade muito grande, porque é a realidade de Deus e é a realidade da revelação que Deus, assim, então, transmite a todo homem. E que revelação é esta? A revelação contida nas Sagradas Escrituras, a revelação contida na tradição da Igreja, a revelação contida no magistério da Igreja, ou seja, no Papa e nos bispos que, em comum acordo, falam, explicam e ensinam sobre toda a revelação. Ou seja, o mistério de Deus, propriamente na sua pessoa, na sua existência, é algo que não é abarcado pela linguagem humana. Nós não conseguimos falar tudo que nós sabemos de Deus, porque o máximo que nós falamos sobre Deus ainda é o mínimo e o pouco diante daquilo que realmente Ele é. Por isso, então, que a liturgia, sendo este momento de encontro, de participação, de celebração da comunidade dos filhos da Igreja, da comunidade dos filhos de Deus, ela vai fazer com que naquele momento todo este mistério seja abraçado e, ao mesmo tempo, abarcado pelo maior número possível de possibilidades para falar e para explicar aquilo que está naquele momento sendo vivido e celebrado pela comunidade. Por isso que na sua catequese a Igreja utiliza de símbolos. Por exemplo, nós olhamos nas celebrações dos sacramentos e percebemos que, juntamente com o rito que acontece, alguns símbolos vão também acompanhando este rito para indicar àqueles que estão ali celebrando e vivendo aquele sacramento a realidade mistagógica, ou seja, a realidade do mistério que aquele sacramento naquele momento tenta expressar para todos nós. Não apenas tenta expressar, mas expressa. O exemplo prático: celebração do batismo. Nós temos, após o banho batismal, após a segunda unção com óleo do crisma, nós temos o momento em que, pelo rito, o pai ou o padrinho pega a vela, se direciona até o círio pascal, acende a vela no círio pascal, que naquele momento da celebração é o próprio Cristo ressuscitado, representa o próprio Cristo ressuscitado, e leva a vela com a chama acesa para junto da criança. Qual é o sentido? O símbolo é a vela, mas o símbolo traduz uma mensagem que para aquele momento é uma mensagem muito profunda. O pai ou o padrinho, aqueles que estão ali como guardiões daquela criança, não apenas guardiões no sentido físico de fazer com que ela cresça e se desenvolva diante da sociedade de uma forma humana, mas que são guardiões também no sentido da fé. E a chama da vela acesa no Cristo ressuscitado é a fé da Igreja que é transmitida a partir do Cristo ressuscitado para a vida daquela criança que se tornara filho de Deus, se tornara consagrada a Deus por meio do sacramento do batismo. E eles são os grandes responsáveis por fazer que aquela chama da fé que é dada àquela criança na cerimônia do batismo jamais seja extinta. Por isso que a Igreja, nos tempos atuais, insiste tanto com os catequistas, com os sacerdotes, com os seminaristas que estão em formação, para que eles redescubram a beleza de ensinar a catequese da Igreja, anunciar o Evangelho de Cristo, por meio de um caminho de introdução à mistagogia, ou seja, um caminho de introdução ao mistério celebrado, aos símbolos, à riqueza simbólica da linguagem litúrgica. E é isso que nós vamos fazer. Às vezes nós pensamos que apenas participar da celebração eucarística é estar ali de corpo presente, cantando, respondendo de forma ativa. Claro, isso também faz parte desta realidade de participação que nós, como Assembleia reunida, somos chamados a viver no momento da celebração. Mas a participação ela vai muito além dessa realidade física, se assim nós podemos dizer. Fala-se tanto que as nossas missas o povo deve participar das nossas missas, o povo deve participar das nossas celebrações e, de fato, ele deve mesmo, mas participar de uma forma consciente, ou seja,
ter ciência daquilo que está sendo rezado, afirmado, professado e celebrado naquele momento. E talvez por falta mesmo de uma formação ou por falta até mesmo de uma catequese mais sólida junto dessa realidade simbólica que a liturgia tem, muitos às vezes se encontram em nossas celebrações e se perdem diante de tantos gestos, diante de tantas palavras, diante de tantos símbolos que a nossa igreja tem. Por isso, então, a partir de então, nós temos que despertar o nosso coração para fazer com que esta formação litúrgica, olhando a nossa liturgia, olhando a nossa celebração por meio destes pequenos e até mesmo imperceptíveis gestos, para nós entendermos que aquilo que nós estamos ali fazendo não é apenas o cumprimento de um preceito ritual, ou seja, não é apenas o fazer pelo fazer, mas tudo aquilo que o sacerdote faz, tudo aquilo que a Assembleia faz, os gestos, os sinais da cruz, o simples gesto de bater no peito em determinados momentos da celebração, eles nos reportam a uma outra realidade que complementa aquela que nós conseguimos expressar por meio das nossas palavras e também por meio dos nossos gestos. E de onde então surgiu toda essa linguagem simbólica? Quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós olhamos para o testemunho dos primeiros cristãos, principalmente nas suas liturgias, o primeiro, talvez, dos gestos mais importantes que surgiram neste período inicial foi justamente aquele que eles reconheceram que o próprio Mestre Jesus Cristo havia realizado em alguns momentos de sua vida. Talvez o gesto da fração do pão, ou seja, o momento da partilha, o momento em que o Cristo, ao tomar o pão, abençoar, dar graças a Deus e distribuí-lo aos seus que estavam com ele no momento das refeições, talvez esse gesto da fração do pão se tornou, no início do cristianismo, o mais importante. Porque o próprio evangelista Lucas, quando nos relata o episódio dos discípulos de Emaús, que estavam tristes caminhando de Jerusalém até Emaús e encontraram-se com Jesus peregrino, eles somente reconheceram aquele andarilho, mesmo ele explicando todas as Escrituras, explicando toda a revelação de Deus, eles só o reconheceram como Jesus Cristo quando ele pronunciou a bênção sobre o pão na casa em que eles se encontravam hospedados e partiu diante deles. Ao partir o pão, os seus olhos se abriram e eles reconheceram o Cristo ressuscitado. E esse gesto acompanhou o início da igreja primitiva e até hoje, nas nossas liturgias, se torna talvez o gesto mais sublime, mais importante de todos, porque a comunidade reconhece que o pão partido, o corpo partido, é o corpo do Cristo que se imola a cada celebração na cruz novamente. É uma atualização daquele mistério, daquele episódio marcante e fundamental que é a Páscoa do Senhor. Por isso, então, que a Igreja, desde o início da sua vida, desde o início da sua existência, faz, então, este caminho de incorporar na sua pregação e também na sua celebração gestos habituais que demonstrem, além daquilo que ela fala, além daquilo que ela ensina, pelos gestos demonstrem que o que ela crê, o que ela celebra. E aqui nós temos que entender que a liturgia, ela vai também na direção da nossa vida. A nossa vida, de uma certa forma, interfere na liturgia positivamente, porque a vida diária do homem, marcada por gestos, marcada por posicionamentos, marcada até mesmo por símbolos, ela pode ser também assumida pela liturgia para mostrar que aquele comportamento no momento da celebração é um comportamento que, iluminado pela inspiração de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, se traduz em alguma linguagem compreensiva para as pessoas no seu cotidiano, no seu dia a dia. Por isso, então, que determinados gestos, e assim nós vamos ver nos vídeos seguintes, eles nasceram nas culturas, nas comunidades do homem, e estes gestos foram incorporados na liturgia para mostrar que aquilo que se celebra deve ser também aquilo que se vive no dia a dia. Por isso, então, é um caminho um tanto quanto longo que nós iremos fazer nesta série de vídeos.
mas um caminho que vai enriquecer a nossa espiritualidade e trazer para a nossa vida uma consciência litúrgica. Não simplesmente uma consciência litúrgica daquilo que pode ou não pode se fazer na celebração, por exemplo, como muitos por aí pensam, mas uma consciência litúrgica daquilo que se celebra naquele momento, tomando consciência de que realmente o que nós fazemos enquanto comunidade de fé reunida é algo vivo, é algo marcante, é algo que se renova e não se torna chato ou repetitivo pela sua repetição, mas se torna algo novo cada vez que é feito novamente com consciência, sabendo do que está realmente ali acontecendo. Por isso é um caminho que nós vamos fazer e eu convido a cada um de vocês para estarmos juntos toda semana refletindo sobre os gestos, as palavras e os símbolos da nossa liturgia cristã. Que Deus abençoe a cada um de vocês.